Salmo 32. Nós continuamos essa série no consolo, de Salmos, como os Salmos nos fortalecem, como dão consolo, principalmente nesse tempo confuso, tempo tão diferente que a gente está vivendo. Semana passada nós estudamos o Salmo 30, e só para lembrar vocês um pouquinho daquilo que nós falamos, Salmo 30 nos deu aquela percepção divina do tempo. A gente tem uma percepção totalmente distorcida, mas a palavra de Deus diz, a disciplina vem, as adversidades vêm, as dificuldades, mas elas duram por um instante, na percepção correta. Mas a experiência duradoura que Deus tem para nós é de alegria, é de graça. E a gente vai continuar hoje com essa perspectiva também de Deus e falando de uma mão, da mão de Deus e como que ela é na nossa vida. Se a gente pensa na nossa mão, a gente faz tanta coisa com as mesmas mãos. E vamos só desconsiderar nesse momento todas as coisas ruins que infelizmente prevalecem muitas vezes entre os homens, mas vamos considerar aquelas que são motivadas por amor, aquelas coisas que a gente deseja fazer para o próximo, para nós mesmos. Quanta coisa a gente não pode fazer com a mão? A gente pode ajudar alguém, a gente pode levantar alguém, a gente pode enxugar as lágrimas, a gente pode fazer um carinho em alguém que a gente ama, a gente pode dar presentes. Mas com a mesma mão, motivado por amor, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente também disciplina, para que possam andar no caminho certo. E isso inclui, essa mão vai tirar um brinquedo, talvez, para essa criança aprender uma lição importante. Vai colocar num cantinho para pensar. Vai puxar o braço antes que atravesse uma rua movimentada. Ou vai segurar, talvez, essa criança enquanto toma uma injeção para não se mexer demais e se machucar. E a mão de Deus não é diferente. A mão de Deus é sempre motivada por amor. Mas certa vez a gente pode sentir ela pesada e outra vez mais leve. Tudo depende da nossa atitude para com Ele. Se a gente está andando em rebeldia, em teimosia, pode ficar mais pesada naquele momento. Se a gente está escondendo o pecado, como a gente vai ver hoje, através da vida de Davi, vai ficar mais pesada. Ou se a gente está em submissão, em obediência, andando em intimidade com o Senhor, aí vai ficar mais leve. Depende da nossa conduta diante de Deus. E a gente vai ver isso nesse Salmo. Vamos ver os versículos de 1 a 2, no Salmo 32, e ver como a gente pode ser feliz. Diz aqui: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi começa a falar como alguém pode ser feliz, E a gente vê o eco disso no Novo Testamento, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Jesus reservou essa felicidade, mais que felizes, bem-aventurados para os seus discípulos. Que aquele discurso ele fez para os seus discípulos, aqueles que entenderam quem ele é, aqueles que seguem ele. E se a gente pensa só em Davi também já falou sobre essa felicidade, bem-aventurados, no Salmo 1. Só que aí ele ligou a felicidade a certas coisas que não deve se fazer. Vou ler para vocês só o primeiro versículo do Salmo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. E ele continua: mas antes tem todo o seu prazer na lei, na palavra de Deus. Então, certas coisas que a gente também não deve fazer, E aqui certas coisas que nós podemos ter em Deus. E o Salmo 32, em relação ao Salmo 1, fala o que acontece quando a gente faz as coisas que não deve fazer. O que acontece? O que acontece? Que Deus oferece para nós o perdão.
dos pecados, para a gente voltar ao estado de ser feliz com Ele, né? Se a gente pisa na bola, se a gente faz aquilo que a Bíblia nos adverte, não faz isso para ser feliz. Então, ele fala, mesmo assim, eu te ofereço o meu perdão, o perdão dos pecados. E a gente precisa entender quão maravilhoso esse estado é. E eu li esse salmo, eu pensei logo no oposto. Eu acho que para a gente apreciar mesmo o que é ser perdoado por Deus, a gente precisa considerar como seria o oposto. Então vamos ler esses versículos como se fosse o oposto, né? Então seria como é infeliz, né? Como é triste aquele que não tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é triste e infeliz aquele a quem o Senhor atribui culpa e quem tem hipocrisia. Vamos pensar, e se tiver assim o caso, como seria? E você só precisa começar a pensar, de repente, na sua vida, como foi antes de você receber o perdão, ou talvez você nunca experimentou o perdão de Deus, e o que acontece é que a gente tem um peso sobre nós, né? Existe um peso muito grande da culpa do pecado. Se a gente traduz esses termos, transgressões, pecados apagados, para a nossa realidade, imagina só uma dívida. Você fica sabendo de uma dívida do nada. Você achava que estava bem, né? E se você já está endividado, infelizmente, nesses tempos de corona, muitas pessoas se endividaram mais do que já estavam. E você fica sabendo disso. Você precisa pagar esse valor agora. Chegou esse boleto na sua casa. Meu Deus, é um valor exorbitante. Deve ser um engano, né? Mas aí você tenta descobrir e tudo indica, não, você realmente juntou essa dívida, você, sei lá, quebrou aquela lei, você fez aquilo, você tem que pagar aquela multa, você fez aquela compra, mas não lembro, e você tem que pagar. Como seria esse peso sobre você? Eu não consigo pagar isso. Olha para a minha conta, eu já estou no negativo. Não consigo pagar um valor assim. Seria assim se estaria essa culpa sobre nós. Ou se você quebrou uma lei, transgrediu, né? Uma transgressão. E agora você é um fugitivo da lei, né? Agora, qualquer blitz que tem aí montada pela polícia pode ser o seu fim. Você está tentando fugir e você ficou sabendo disso agora. Como assim? Eu transgredi que lei? Eu imagino até, lembro dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? Que muitas vezes acontece. Alguém vai lá, tenta a sua vida, mas qualquer levantamento da polícia, do governo, pode ser o seu fim. Tchau, né? Você volta e nunca mais volta para o seu país e nunca mais entra aqui. Essas pessoas não podem nem trabalhar com carteira assinada, né? Vivem nas sombras. Isso não é vida, né? E você quebrou, nesse caso, a lei de Deus, né? Cujos olhos estão em todo lugar. Ele vê tudo. Se a gente pensa hoje no sistema de vigilância do governo, né? Pode ser toda a tecnologia e tudo mais, mas é nada em comparação com os olhos de Deus. Toda a tecnologia que eles têm hoje, né, de câmeras, de reconhecimento facial, é uma piada comparada com aquilo que Deus vê. Hoje, a gente até comentou um dia atrás, nossa, eles já conseguem até ver através de paredes, né? Em Israel, acredito que eles já tenham essa tecnologia para ver os bunkers, né? Essas instalações subterrâneas lá no Irã. Isso é nada comparado com Deus. Os olhos de Deus não falham. Os olhos de Deus passam pelas paredes do próprio coração. Então, como você vai fugir, né? Se você não tem os seus pecados apagados, também é um grande peso, porque o pecado, biblicamente, quer dizer errar o alvo, né? Você errou o alvo. Você errou o alvo da perfeição que Deus nos mostra em Jesus. Essa é a exigência de Deus para qualquer um entrar no céu. Você tem que ser perfeito assim como Jesus. E não sei se você já tentou, né, praticar esse esporte com arco e flecha, né? Atirar nesses alvos.
é muito difícil você acertar ali naquele meio vermelho. E se você assiste, né, na TV, parece tão fácil. Pega um arco e flecha e tenta, é difícil. Imagina alguém falasse para você, você vai ter os pecados apagados, você vai estar livre da sua culpa, só acertar naquele pontinho vermelho. Só que o alvo está lá centenas de metros, né, de distância atrás daquele obstáculo. Eu até fiz uma pesquisa, antigamente aqueles arcos dos ingleses, eles atiravam para mais longe do que os arcos de hoje em dia. Hoje em dia são 180 metros que geralmente você ainda consegue, um cara bom mesmo, né, consegue acertar. Mas imagina alguém te dar um arco hoje e fala, né, agora, sei lá, atinge, né, acerta aquele alvo que está lá na praia. Boa sorte. A Bíblia nos fala em Romanos 3 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos erraram, todos, né, não acertaram o alvo. E todos já tentaram, né? Vamos fazer boas obras, vamos conseguir chegar no céu. E ninguém consegue, porque o que Deus exige é essa perfeição. E o livro de Romanos também nos fala que o salário, a conta que vem depois de você pecar, é a morte. E a morte física, sim, entrou por causa do pecado, né? A gente lê em Gênesis, mas o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram? Eles não morreram imediatamente, fisicamente, mas eles tiveram a separação da comunhão com Deus. Eles foram expulsos do jardim. Isso que acontece quando nós pecamos, né? Nós perdemos a comunhão, a nossa ligação direta com Deus. E mais ainda, se a gente tem a culpa atribuída a nós. Isso fala de livros contábeis, né? Imagina, os livros se abrem e todo ato ilícito que você já cometeu vai ser exposto. Vai ser, você fez isso, aquilo. E a culpa se aumenta cada vez mais. E você fala, meu Deus, eu fiz isso? Eu não lembro mais. Quando eu tinha 15 anos, é verdade. E aí, você sabe também que um juiz justo jamais vai fazer a vista grossa, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos juízes não são assim, mas um juiz bom, perfeito, não pode fazer vista grossa. Mas você pode até tentar negociar. Não foi tão ruim, né? Mas eu não prejudiquei ninguém no final. No final, eu nem sabia que essa lei existia. Mas isso não cola, não é? Mesmo aqui, se você passou num radar com uma velocidade a mais, você transgrediu essa lei. Eu não sabia que tinha que andar 30 aqui. Nem sabia que tem um radar ali, senão já teria brecado um pouco antes, né? E depois pisado de novo. Essa lei existe, se você sabe ou não, transgrediu, quebrou, você é culpado. E ainda a questão da hipocrisia que ele fala no final. O oposto, então, em quem houver hipocrisia. Talvez você queria esconder o seu pecado. Ninguém precisa saber, justificar o seu pecado, né? Mas se você foi denunciado, o juiz já sabe, o martelo já desceu, o veredito é que você é culpado. No livro de Números, capítulo 32, nos fala que o teu pecado te achará. Em outras palavras, você não consegue escapar do seu pecado. Números 32, versículo 23. Porque se você tenta viver escondendo, você tem que contar uma mentira ali, uma mentira aqui. Mas é terrível você se lembrar das mentiras que você já contou, não é? E você tentar lembrar, mas que negócio eu montei agora para sair daquela situação? As mentiras têm pernas curtas. Mais cedo ou mais tarde, teu pecado vai te achar. E uma vida dupla é um peso terrível para se viver. Para manter uma aparência de uma pessoa boa, santa, né? Que anda direitinho, mas na verdade, lá ali no escondidinho, você faz coisas que quebram o coração de Deus. E vivendo uma vida dupla tem um custo alto. Principalmente um peso sobre a sua vida, como a gente vai ver daqui a pouco nos próximos versículos. Mais ainda, que Deus vê através de tudo.
Não adianta ser hipócrita diante de Deus, porque Ele sabe a vida dupla que você tem, que você age assim diante dos homens, mas ali você está fazendo algo que é vergonhoso. Se a gente considera tudo isso, a gente realmente pode concordar com Davi, como é feliz alguém que não tem esse peso nas costas, né? Como é feliz alguém que realmente tem todos os seus pecados perdoados. É o presente mais maravilhoso que existe. Não tem coisa melhor. É um consolo eterno que a gente tem, né? Poder andar com Deus livremente, com leveza. Então é isso que a gente precisa ter. É isso que é o mais importante do que resolver as situações que tiram o nosso sono, resolver problemas, lidar com circunstâncias que o mundo joga na nossa cara, que o coronavírus gera para nós, ou o que seja. É o perdão que é o mais importante. Por quê? A gente continua lendo nos próximos 2 versículos, versículo 3 e 4, e a gente vê como Davi sofreu. Versículo 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados e o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Existe essa agonia que é culpa nossa mesmo, de certa forma, porque como Davi passou por isso? O que Davi fez? A história, né, na Bíblia nos fala que ele cometeu adultério com Batseba e ainda mandou matar ou assassinar o marido dela. É isso que aconteceu. Só que ele tentou esconder esse pecado por cerca de 1 ano. Né? Tentou varrer debaixo do tapete, tentou até esquecer, fez de tudo para se distrair, silenciar a sua consciência de alguma forma, só que não deu certo. Ele se sentiu péssimo o tempo todo, é isso que ele testemunha aqui. Eu tentei. Gente, não adianta esconder o seu pecado. O pecado pode dar prazer por um momento, né, por um instante, sim, é prazeroso, mas depois vem a conta. E a conta é altíssima. Ele fala, eu tentava esquecer, mas não consegui. Todo dia eu me senti péssimo. Todo dia eu passava mal de tanto gemer. Meu corpo já estava ficando cada vez mais fraco. Todo dia ele sentia a mão de Deus, a mão amorosa de Deus, pesando sobre ele. A mão que antes levantava ele, ajudava ele, naquele momento ele precisava sentir a mão de Deus pesando sobre ele. Onde existia alegria, leveza com Deus, por causa do pecado escondido, ele só sentiu um peso no coração. O coração triste, aflito, sem vitalidade, ele fala nesses versículos. Eu imagino até sem sono, né? Sem fome talvez, passando mal, sem vontade de viver, fazer certas coisas. E talvez até tentou, como hoje em dia as pessoas tentam, né? Vou me distrair com outras coisas, o melhor passatempo que eu conheço, eu vou esquecer de tudo. Ou vou me lançar no meu trabalho, eu esqueço de tudo. E não esquece. Não adianta, né? Antes aquilo que melhorava o seu humor, não funciona mais, porque a mão de Deus fica pesando sobre você. E essa convicção que vem pelo Espírito Santo não é brincadeira, gente. Não é, tá bom, eu sinto uma convicção de um pecado que eu fiz. Não, você não consegue escapar. A sua vida literalmente se torna miserável enquanto você não lida com aquele pecado. Provérbios, que nos dá tanta sabedoria, o livro de Provérbios 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. São os nossos pecados que nos separam de Deus, né? que cortam essa comunhão que a gente deveria ter com Deus. E a gente não tem como prosperar, não tem como andar para frente, não tem como avançar, não tem como melhorar na nossa vida, não tem como ser feliz enquanto a gente não encara esse pecado. Mas a gente precisa adicionar, ainda bem se você está sentindo a mão pesada de Deus. Ainda bem se você está realmente sentindo essa
incomodação, essa convicção do Espírito. Por quê? Porque mostra que você é um filho dele. Mostra que você já tem um relacionamento com ele. Mostra que ele quer te trazer para mais perto, porque a Bíblia chama aqueles que andam com o Senhor de ovelha. E qual a diferença entre uma ovelha e um porco quando encontram um buraco cheio de lama? A ovelha pode até escorregar e cair, mas nunca vai se sentir bem, né? Me tira daqui, quer sair logo. O porco, por natureza, é o oposto. O porco cai na lama e se sente à vontade, se sente bem. Até vai fazer um barulhão se você tentar sentir o porco da lama. E essa é a diferença entre nós, que já conhecemos o Senhor, andamos com Ele e sentimos isso, e alguém que está nem aí para as coisas ruins, destrutivas, o pecado. Nem enxerga que é pecado. Que assim? Lei. Aonde? O que Deus manda na minha vida? Essa é a diferença. O cristão pode cair no pecado, mas ele não se sente à vontade. Ele vai ficar assim como Davi, bem ruim, até que mude alguma coisa. O que precisa mudar, a gente vê no versículo 5. Olha só, ele fala: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi parou de encobrir o seu pecado. Ele falou: não vou mais brincar de esconde-esconde com Deus. Ele reconheceu e confessou o seu pecado. Ele parou de brincar e falou: eu vou chamar o pecado pelo nome, pelo que é. Eu não vou falar mais que foi uma escapada de verão, mas foi adultério com uma mulher casada. Eu não vou falar mais que foi apenas uma manobra infeliz na batalha, mas foi assassinato do marido dela. E só quando a gente lida com o pecado, quando a gente começa a reconhecer o pecado pelo que realmente é, a gente está num caminho bom para mudança na nossa vida. Quando a gente fala, não é apenas uma indisposição temporária na minha vida, mas é preguiça. Não é uma fome só um pouco em cima da média, é gula. Não é que eu não quero ver aquela pessoa hoje. Não, é falta de perdão. Não é que, estou desabafando com alguns amigos ou amigas. Não, é fofoca e calúnia. Não é que eu tenho apenas um pavio curto. É o pecado da ira na sua vida. E quando a gente encara o pecado assim e confessa, aí a gente está no caminho certo. Mas, obviamente, precisa superar uma certa barreira em nós. Olha o que Davi falou. Eu disse, eu imagino para ele mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Existe uma barreira em nós, que a gente precisa superar, às vezes determinando, tomar uma decisão determinada, é hoje que eu vou confessar. E às vezes você está em momentos assim, num culto, num estudo bíblico, e você tem até um convite, se você quiser confessar o seu pecado, mas se você não tomar a decisão, você sempre vai adiar. Amanhã, não, na outra semana. Mais para frente eu posso até pensar em confessar, mas nunca vai sair da boa intenção. Enquanto você não confessa, as coisas não vão melhorar. Não é fácil encarar a nossa culpa. E por isso Davi precisava falar para si mesmo, porque a gente tem que se humilhar. A gente tem que dizer, eu errei, eu reconheço o meu erro. Eu até lembro do filho pródigo, aquela história que a gente vê dessa parábola no Novo Testamento que, depois de comer a comida dos porcos, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que não seja mais filho, mas até os servos ficavam melhor na casa do meu pai. Ele volta, e o caminho de volta, eu imagino que foi o mais longo, mais difícil do que o caminho da ida. Ele estava ali ensaiando aquele discurso de como pedir perdão para o pai, e é difícil pedir perdão para o nosso pai, porque a gente tem que se humilhar, e a nossa soberba está no meio. Mas a gente precisa confessar assim como Davi. E confessar, no sentido bíblico, nada mais é do que concordar com Deus.
Senhor, eu concordo contigo. Eu que errei, o Senhor que está certo. O Senhor está certo em que estabeleceu o que é certo e o que é errado. Eu quebrei a tua lei, o teu padrão, eu preciso me confessar. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente só confessa quando já foi descoberto, né? Mas a gente deve confessar imediatamente, porque quanto mais rápido, menos a gente sofre. Né? Não só que quando todo mundo já sabe, quando já não pode esconder mais mesmo, mas enquanto há tempo. A confissão, a gente sabe que é muito libertadora, né? Quantas pessoas, e talvez você conheça até gente que paga muito caro para uma sessão com terapeuta para falar dos seus erros, das suas culpas. E estes profissionais, né, são muito importantes para a gente se ter, mas eles podem ouvir, mas não podem resolver o problema da culpa. Davi confessou, e olha o que ele disse no versículo que a gente viu agora, no versículo 5. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele experimentou sim que os pecados foram apagados, que não tinha mais culpa. O perdão dos pecados, e todos nós podemos experimentar a mesma coisa se nós confessamos os nossos pecados. Se nós chegamos ao Senhor e falamos o que nós fizemos foi errado. Você também pode ser perdoado e pode ter a sua comunhão com Deus restaurada. É o que João nos diz no livro de 1 João 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. É algo que só Deus pode fazer. Nenhum profissional pode fazer isso para você. Só Deus pode purificar a tua vida, limpar a tua consciência, para você poder andar, fazer as coisas sem aquele pensamento, isso está pesando na minha vida. É um alívio tão grande, um peso que cai dos nossos ombros. E Deus ainda pode usar pessoas para que isso aconteça. No caso de Davi, a história nos fala que foi seu amigo, o profeta Natã. Chegou nele, né, e Davi o viu e aceitou aquela correção. Não é todo mundo que faz isso, né? Muita gente não quer que, não fale nada para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Mas a gente também tem que ter a humildade de receber um pouco de correção da vida de outras pessoas. E muitas vezes a confissão ainda inclui a confissão para outras pessoas também, não só para Deus. E isso pode ser um pouco mais humilhante ainda, né? Você confessar principalmente para a pessoa que sofreu por causa do seu pecado. A carta de Tiago fala isso no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Às vezes a gente precisa sim confessar para aquela pessoa, eu te machuquei, me perdoa. E isso pode ser o mais difícil. E uma coisa muito importante e sábia é que a gente não estende o círculo de pessoas além daquilo que realmente é a realidade. O que eu quero dizer? As pessoas atingidas pelo seu pecado, pelo seu erro, devem ser aquelas a quem você vai confessar. Se você cometeu um erro contra uma pessoa, não é sábio você vir aqui à frente e falar para todo mundo aquilo que aconteceu. É sábio realmente você confessar apenas para aquela pessoa que sofreu. E uma coisa importante ainda, antes da gente continuar nesses versículos, é que a gente não pode esquecer que Deus perdoa, né? Que Deus restaura, mas isso não faz a gente isento das consequências do pecado. Porque Davi cometeu adultério, foi perdoado desse pecado, mas mesmo assim acabou nascendo um bebê depois de 9 meses. E esse bebê ainda acabou falecendo mais tarde. Quando a gente lê no livro de Josué, um rapaz chamado Acã, que nessa batalha contra Jericó ficou com um despojo que ele não deveria ficar, que era ser dedicado para o Senhor, e ele escondeu na tenda dele. Foi perdoado? Sim. Foi perdoado essa desobediência quando ele confessou, mas 36 pessoas
morreram em batalha por causa disso. Então é muito bom confessar e receber o perdão, mas muito melhor ainda não cair no pecado. É muito melhor ainda dizer não quando a tentação chegar. Mas a gente precisa confessar se a gente cometeu algum erro diante de Deus. E se isso aconteceu, a gente vê tantas bênçãos acontecendo na nossa vida. Olha só o versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Se você foi perdoado, você agora tem fé para orar por qualquer outra coisa também, né? Você sabe que o pior foi resolvido, então todo o resto é resto. Paulo nos fala isso em Romanos 8, versículo 32, que aquele que não poupou a sua própria vida, ou não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus deu Jesus, o seu filho, para morrer na cruz por nós, para nos salvar e perdoar, então quanto mais ele não daria todas as outras coisas? Agora, os fiéis, os santos, aqueles que experimentaram o perdão, têm muita fé, muita ousadia para pedir qualquer coisa. Qualquer situação adversa que você esteja passando, qualquer coisa que esteja roubando o teu sono à noite, essas coisas ele vai resolver porque ele já resolveu o pior, o problema do pecado. Aqui fala de muitas águas, né? Eu lembrei no nosso contexto de ressacas, né? Quem mora na ponta da praia não tem como escapar, né? Quando a ressaca vem, infelizmente, essas garagens enchem de água e todo mundo perde o carro. Mas são essas coisas dos quais, né, essas coisas que a gente não teria outro escape, a gente não vê outra forma, é uma circunstância que está fora do meu alcance, do meu controle. É disso que Deus pode nos proteger. A gente precisa clamar, mas é disso das coisas que normalmente nos atingiriam, sim, Ele se torna o nosso refúgio, o nosso abrigo, aquele que, né, nos preserva na angústia, como diz aqui. E a mesma mão que pesava naquele momento da rebeldia é a mão que agora nos protege. E aí, de repente, a gente tem a tristeza transformada e Ele nos cerca com o quê? Com canções de livramento. De repente, você está leve para cantar de novo, né? Quando antes você só tinha tristeza. Mais ainda, versículos de 7 a... eu não li o versículo 7, né? Vamos ler o versículo 7 a 9, que a gente vê, além daquilo que Ele faz nos preservando e protegendo, nos dá direção também. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Além da proteção, Deus tem direção para nós, né? O versículo 8 fala, eu o instruirei e ensinarei. Essa é a vontade de Deus. Ele quer um relacionamento de confiança, de intimidade, né? Ele quer andar assim, dessa forma, como um filho anda com o pai. Ele deseja esse tipo de relacionamento conosco. Imagina uma mentoria para a vida inteira, né? Pessoas pagam muito caro hoje em dia para ter um mentor, né? Para ajudar você com o seu negócio, o que seja. Deus quer ser o seu mentor, aconselhando em cada momento. Imagina se você foi perdoado, é como se fosse um novo começo, né? E aí você pergunta, e agora, Deus? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer de novo, né? Senhor, me mostra o caminho. Ele fala, eu te instruirei. Literalmente, quem tem uma versão, uma tradução diferente, quer dizer, eu vou te guiar com os meus olhos. Em outras palavras, daqui para frente, não é uma lei que vai te governar. Eu não vou te dar 10 regras e se você obedecer vai estar tudo bem, se não, já era.
Não, vamos andar juntos. É assim como o filho olha para o seu pai ou sua mãe e pela expressão do rosto já percebe o que deseja. Eu vou te instruir, eu vou te guiar com os meus olhos. Isso acontece através da palavra e do Espírito Santo. Só a palavra, né, a gente lê de forma intelectual, só a palavra mata, né? Só a palavra nos seca. Mas o Espírito que dá o equilíbrio, o Espírito que habita em todo ser humano que aceitou Jesus, né, como Senhor e Salvador, aí a gente tem a instrução a cada momento. A gente tem a convicção assim que a gente pecou contra o Senhor. Ele nos leva ao arrependimento e nos mostra em cada situação aquilo que a gente deve fazer. É isso que é um relacionamento vivo com o Senhor. Mas o pré-requisito para andar no caminho certo, a gente vê no versículo 9. Né? O pré-requisito é andar em obediência e submissão, não como cavalo, burro, animais selvagens que precisam de freios e rédeas, né? que só aceitam o treinamento até um certo ponto. E Davi estava assim, estava agindo como um burro mesmo, né? Literalmente, quando ele estava em rebeldia, em teimosia, escondendo o seu pecado. Imagino dando coice, né? Tanto para Deus como para todo mundo que queria chegar nele e falar: então, eu fiquei sabendo de algo que você fez, é verdade? Eu fiz nada, não, aconteceu nada não. Dando coice para todo mundo ainda, em rebeldia e teimosia. Mas ainda bem que Deus tem uma longa história com filhos rebeldes. É só ler o Antigo Testamento. A nação de Israel, quantas vezes se rebelou contra o Senhor? Quantas vezes a mão de Deus precisava pesar, né? Ele precisava colocar rédeas, né, nos seus filhos. E Ele precisa nos restringir com essa mesma mão quando a gente anda nesse caminho. Mas uma lição que se aprendeu no Antigo Testamento, que a gente precisa aprender, é o que Samuel falou em 1 Samuel 15. Obediência é melhor do que sacrifício. O que ele quis dizer? Não tente levar a tua oferta, né, teu sacrifício, tua vida maravilhosa por fora, né, para Deus, enquanto você está escondendo um pecado, enquanto você não está lidando com aquilo que você não quer que ninguém veja. Confessa primeiro, se acerta com Deus, se acerta com os homens, porque Deus deseja um relacionamento de amor, não de obediência por coerção. Né? Ele não quer um monte de cavalo e burro, joga a rédea e agora vou te controlar. Não. A gente precisa ser sim controlado pelo Espírito, mas isso porque a gente deseja, porque a gente, né, se submete a Ele. E então, versículos de 10 a 11, para a gente finalizar, o que nos espera é misericórdia e alegria. Versículo 10, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Sem Deus, né, para os ímpios, eles realmente vão sentir todo o ímpeto das dores que existem nesse mundo. Mas com Deus, aqueles que andam em submissão a Ele, eles podem esperar algo diferente, que a bondade de Deus nos cerca. Eu imagino que é como se fosse uma bolha, né, uma bolha inflável ao nosso redor. Você já viu aquele esporte extremo, sei lá como chamar, né? Que a pessoa entra dentro de uma bola, aí vai descendo a colina. Imagina uma bola assim, né? Uma bolha, como você quiser chamar. A gente está rodeado, cercado pela bondade de Deus. E a gente não vai sentir o impacto das coisas desse mundo da mesma forma como alguém que nunca andou com o Senhor. As coisas acontecem, mas se elas nos atingem, é porque passaram pela bondade do Senhor. E então cooperam para o nosso bem. É porque se Ele permitiu, é que tem um plano bom por causa dessas coisas que acontecem.
Literalmente, na verdade, diz, nós somos cercados por misericórdia. Então, é a bondade e a misericórdia do Senhor que nos seguem. E Davi termina com uma advertência. Se você foi perdoado, então alegre-se. Né? Ele falou até 3 vezes no versículo 11. Alegrem-se, exultem, cantem de alegria. É uma advertência 3 vezes. Isso nos lembra automaticamente de Paulo, que falou em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi alegrem-se. E Paulo só falou 2 vezes, né? Davi falou 3 vezes. A gente tem razão para se alegrar. Se a gente tem essa vida no Senhor, se a gente foi perdoado, vamos nos alegrar. E você fala, mas eu não consigo, porque tem isso na minha vida. De onde Paulo escreveu, alegrem-se no Senhor? Da prisão. Ele estava preso. Eu acho que ninguém de nós está passando por um momento assim, por essas circunstâncias. Quanto mais a gente que está em liberdade, que sim, cada um tem os seus problemas, obviamente, mas é uma ordem, uma advertência. Se você recebeu tudo isso do Senhor, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Se os nossos pecados foram perdoados, se Deus lançou eles no mar do esquecimento, se a gente tem um Deus maravilhoso que nos ama, que tem o melhor para nós, vamos nos alegrar. E se tiver alguma coisa, né, uma barreira que a gente criou, alguma coisa entre nós e o Senhor, então confessa esse pecado. Não espera mais nenhum dia, porque você já sofreu o suficiente, com certeza, se você acabou escondendo algum pecado. Não precisa sofrer mais. Acaba com a vida dupla que você possa estar vivendo hoje. Você pode confessar ao Senhor e ter essa verdadeira comunhão com Ele restaurada. Ele quer dar essa alegria para você. Ele quer te dar a mão que te levanta novamente. E quer te cercar com canções de livramento, né? Com novas canções no seu coração. Amém? Vamos orar e colocar o nosso coração diante de Deus. E se você nesse momento, né, no seu coração, em silêncio, ou talvez mais tarde, hoje, perceber, eu preciso abrir o jogo com o Senhor, não que Ele não saiba, mas Ele espera que eu fale com Ele. Aproveita essa oportunidade que Ele nos dá hoje, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela Tua misericórdia, graça, pelo Teu perdão, pela Tua bondade, Senhor. Tu és bom demais, Senhor, a gente não merece. A gente não merece o Teu sacrifício na cruz, mas mesmo assim o Senhor veio, não porque nós somos bons, mas porque Tu és bom, Senhor. Todas as razões estão em Ti, Senhor. E por isso não precisamos procurar algo de bom em nós, porque sabemos que não existe. Em nós, na nossa carne, no nosso corpo, não existe nada de bom nesse sentido que poderia nos justificar diante de Deus. Se nós erramos, nós erramos. E talvez seja a primeira vez para alguém para pedir perdão para Ti, talvez seja a milésima vez de um cristão pedir perdão diante do Senhor. E o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia não tem fim, são infinitas, Senhor. Obrigado que nós podemos aceitar esse convite hoje e nos achegar a Ti, Senhor, e confessar os nossos pecados. Então, que o Teu Espírito possa apontar o dedo, Senhor, logo ali onde o Senhor quer nos tratar hoje. Que se alguém andou em tristeza, sentindo a Tua mão pesando sobre ele, que não continue mais assim, mas que essa tristeza, através da confissão do perdão, seja transformada em alegria, em cânticos de louvor, de gratidão, Senhor. Faz essa transformação em nós, que nós queremos nos humilhar. E se a gente tem dificuldade até com isso, nos ajude, Senhor, a nós humilharmos diante de Ti. Porque esse é o único caminho, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós com humildade, com fé em Ti, Senhor. Com a decisão determinada de a gente vai se acertar com o Senhor. E obrigado, Senhor, por todos os benefícios, todas as bênçãos que nós temos
quando nós andamos em comunhão com o Senhor, quando nós andamos na luz, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos oferecer um presente tão maravilhoso. E ao mesmo tempo por cuidar de todas as outras áreas da nossa vida que nos causam tristeza também. Mas, Senhor, esse é o mais importante para se resolver. Então, toca o nosso coração, Senhor. Continue falando conosco ao longo desse dia. Em nome de Jesus. Amém.